João capítulo 6, verso 11 diz: Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Você pode repetir essa última expressão comigo? Diga, quanto queriam. Em outra versão diz, tanto quanto desejaram. E há uma outra que diz, todos comeram à vontade. Dias atrás eu estava num restaurante, e o restaurante tinha duas opções, ou self-service, você ia lá e se servia e pesava por quilo, e pagava correspondente àquilo que você pegou, ou então pagava um X e comia à vontade. E foi curioso que eu estava sentado com a minha tia, e chegou um moço com a opção de comer à vontade. E pelo prato dele, ele estava com bastante vontade mesmo. Foi uma coisa, assim, assombrosa, porque ele poderia levantar de novo e ir pegar outra vez, e quantas vezes ele quisesse. Ele, acho que resolveu pegar tudo de uma vez só, estava caindo comida pelo prato. E foi muito engraçado que ele sentou na mesa ao lado, e eu e minha tia olhamos juntos o tamanho do prato do meninão. Ele estava com fome. Ele estava com fome. O texto que a gente acabou de ler é um texto onde as pessoas também estão famintas. Elas estão no deserto, tem 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e os discípulos, ao verem aquela multidão, já se passavam 3 dias, eles estavam sem comer nada, e um dos discípulos chega para Jesus e diz, vamos despedir a multidão, porque eles vão desfalecer, eles vão acabar desmaiando aqui, não há o que comer nesse deserto. E Jesus, então, depois de um processo de ensinamento, multiplica pães e peixes. E o critério da quantidade usado para que cada um comesse foi o quanto cada um queria. Foi a fome, foi o desejo, foi a vontade que cada um estava de comer. Certamente você já, no meio da tarde, talvez precisou ir para a padaria, comprar um pão, presunto, mussarela e mortadela, sei lá o quê. E daí, às vezes, em casa a gente faz uma pesquisa rápida. E aí, como é que está a fome de vocês? Aí eu como 1, eu como 2, eu como meio, eu divido com alguém. E pela fome a gente compra a quantidade de pão que a gente estava pensando. É exatamente esse critério aqui. Ninguém estava limitado à quantidade de recursos. O que limitava o que cada um comia era a sua fome. Você já foi certamente num rodízio e você tem um cartãozinho, verde ou vermelho. Enquanto está verde, você está dizendo o seguinte, pode mandar mais. Mas quando a fome acaba, você vira aquele cartão e diz, chega, estou saciado. Estou satisfeito. É curioso que a marca principal dos vencedores é a fome, é a vontade, é o desejo de vencer. E eu tenho pregado aqui nessas últimas semanas, aliás, desde o início do ano, que as bênçãos de Deus para a nossa vida, elas não têm limite, elas não têm fim. Há 2 semanas eu falei que, usando o exemplo até da bica da Exalc, que eu fui, ia pegar água com o meu tio lá, e eu falei que a quantidade de água que a gente extraía daquele lugar era determinado pela nossa capacidade de conter a água. Se eu levasse uma garrafa, era uma garrafa. Se eu levasse um galão, era um galão. E aquela mulher do azeite, ela recebeu o milagre na proporção que ela tinha vasilhas. E esse texto vai mostrar que o milagre estava ligado ao desejo, à fome, à vontade de cada um, com que cada um estava naquele dia. Pode parecer loucura falar para alguns aqui, mas eu já vi muitas pessoas que mesmo servindo ao Deus, que tem bênçãos sem medidas, que tem bênçãos ilimitadas, dizem o seguinte, não, eu estou satisfeito.
Para mim basta, eu estou feliz com a minha vida do jeito que é, do jeito que está. Talvez com medo de pecar, talvez com medo de demonstrar ingratidão. Elas dizem, não, se Deus me der saúde, eu já estou bem. Não, eu não preciso de mais nada. Eu me lembro uma vez, eu estava na academia e tinha um moço, dois moços, na verdade, conversando no aparelho do lado, e um deles estava falando assim para o outro, nossa, rapaz, agora arrumei um emprego bom. Nossa, eu não saio mais daquela firma, mas por nada. O cara, é verdade e tal. Eu não estava querendo ouvir a conversa não, mas ele estava conversando do meu lado. Ele falou, sabe quanto eu estou ganhando? Cara, estou bem. Falei, nossa, o que esse homem é, será? Ele falou quanto ele estava ganhando. Eu falei, meu Deus do céu, cara, se eu ganhasse isso aí, só tirar meus filhos da escola, cortar o plano de saúde, vender o carro, não ia dar. Mas ele estava satisfeito, ele está certo, ele está errado, ele está satisfeito. E é isso que ele vai receber da vida. Eu conheço pastores que estão no ministério, tem um grupo de 60, 80 pessoas, eles estão extremamente satisfeitos. Eles dizem, não, tá bom do jeito que está dando para a gente pagar as nossas contas, eu tenho tudo sob controle, eu sei o nome de todas as pessoas, eu estou satisfeito, mesmo sabendo que nós servimos a um Deus que tem mais. Tem uma história curiosa na Bíblia, pouca gente conhece, é a história de Axa, filha de Caleb. Ela casou-se, Caleb era um homem rico, recebeu uma grande quantidade de terras. Eles já estão em Canaã, o texto é Josué capítulo 15. E um dia seu pai se encontra com ela está com o marido, com o esposo, e ela comenta com o esposo, poxa, meu pai podia dar mais coisa para a gente, né? Meu pai podia melhorar assim, a repartição da herança. E Caleb se encontra com a filha e diz, que desejas? O que é que você quer? Você está com vontade do quê? Me pede aí o que você quiser. E a Bíblia diz que Axa falou para ela o seguinte, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. E a Bíblia diz então que ele lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Ela tinha recebido já uma porção de terra, mas ela sabia que seu pai tinha mais para ela. Então ela se atreveu a dizer para o seu pai, eu sei que o Senhor tem mais e eu quero mais. Isaías capítulo 1, verso 19 diz que você e eu podemos comer o melhor dessa terra. Meu Deus do céu, parece que eu dei uma notícia ruim, eu vou repetir. Isaías 1,19, volta a fita. Isaías 1,19 diz que eu e você podemos comer o melhor dessa terra. A condição crucial e primeira é, se quiserdes. Isaías diz, se quiserdes e me ouvirdes. Será que existe fome? Será que existe desejo? Será que existe vontade dentro de você para desfrutar desse melhor que Deus tem para a sua família, para o seu ministério, para o seu trabalho, para os seus negócios? Jesus parou-se um dia diante de Bartimeu e perguntou, qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? O que é que você quer? Eu conheço pessoas que ligam esse milagre de Jesus com aquele quadro do Chico Anísio, Tolerância Zero, né? Já ouviu aquele quadro? Inclusive era o Bismarck, aqui de Piracicaba, que fazia. Eu encontrava um cara indo pescar com uma vara assim. Aí o amigo encontrava com ele e falava, você está indo pescar? Ele falava, não, eu estou indo esquiar com essa vara aqui, não está vendo um anzol aqui? Sua mula, para pergunta idiota, tolerância zero. Era um cara um pouco mal-humorado. Tem gente que acha que essa pergunta de Jesus para um cego, o que você quer, mereceria uma resposta tolerância zero para Bartimeu, mas não é verdade. Eu conheço muita gente que precisa ver, mas quer outra coisa. Eu conheço muita gente que precisa parar de beber,
Mas não para. Eu conheço muita gente que precisa arrumar uma área da vida, mas não quer, ele quer outra coisa. Bartimeu talvez quisesse 50 centavos. Um cão guia. Uma varinha nova. Talvez um Ray-Ban igual do Steve Wonder. Chique. Mas ele falou, não, eu quero enxergar. E ele recebeu aquilo que ele desejava. Foi essa pergunta de Deus para Salomão. Quando ele estava diante do desafio de substituir seu pai, o Senhor apareceu para ele num sonho e disse, me pede o que você quiser. Ele falou, eu quero sabedoria e conhecimento. Esse foi o desejo, a vontade de Salomão. Eu quero dizer para você hoje que o Senhor tem mais para a sua vida. Você pode repetir comigo? Diga, Deus tem mais para mim. A pergunta que eu faço é, você deseja? Você quer? Você quer mais de Deus para o seu trabalho? Você quer mais de Deus para a sua vida espiritual? Você quer mais de Deus para os seus negócios? Você quer mais de Deus para os seus filhos? Você quer mais de Deus para o seu ministério? Se você quer mais de Deus, eu tenho 3 dicas encontradas nesse texto para nós pensarmos e orarmos. A primeira delas, comece onde você está. Vamos repetir juntos? Diga assim, comece onde você está. A gente normalmente liga o favor de Deus a lugares. É impressionante como que a gente é preso a lugares. A gente pensa de alguma forma que Deus está limitado a alguns lugares, quando na verdade Deus pode nos abençoar exatamente no lugar onde nós estamos. A gente acha, não, mas essa cidade nada dá certo. Esse país nada dá certo. Essa empresa, esse trabalho, esse ramo de atividade nada dá certo. Depois que eu mudei para esse lugar, nada dá certo. Na verdade, a bênção de Deus não respeita lugares. Os maiores milagres de Deus na história foram feitos no deserto. Leia o livro do Êxodo até Deuteronômio e você vai ver o mar se abrir no deserto. Você vai ver pão cair do céu. Você vai ver coluna de fogo, nuvem de glória. Você vai ver os mandamentos sendo escritos em pedra. Você vai ver manifestações sobrenaturais de Deus num ambiente hostil no deserto. Eu gosto do texto onde Paulo escreve para uma das igrejas dizendo, olha, os santos da casa de César vos saúdam. Você sabe o que isso significa, não? César era o imperador romano. O Império Romano dominou por séculos o mundo todo. César se considerava Deus. Onde César chegava, as pessoas tinham que se dobrar. Onde César chegava, as pessoas tinham que o reverenciar. César matou milhares e milhares de cristãos, perseguiu a igreja, colocou apóstolos na cadeia. E a Bíblia diz que Paulo abriu uma igreja na casa desse homem. Que ambiente mais hostil que esse? Mas a bênção de Deus e a presença do Espírito não respeita lugares. Deus vai, Deus entra. Você não precisa, sabe, mudar de casa. Tem gente que fala, depois que eu mudei para essa casa, parece que as coisas da minha vida amarraram. Depois que, eu não sei, eu mudei para essa cidade, coisa de... Eu quero dizer para você que o melhor lugar para você estar, sabe onde é? O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Eu e você, fora da vontade de Deus, estamos perdidos. Mas podemos estar num deserto. Podemos estar num lugar difícil. Se a bênção de Deus estiver sobre a nossa vida. Se estivermos no centro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, nós experimentaremos grandes milagres nas nossas vidas. Tem um livreto que eu sou apaixonado, eu li há pelo menos 20 anos. Esse livreto aqui. Floresça onde você está plantado. Alguém já leu? Olha aí, uma meia dúzia já leu, do Dr. Robert Schuller. E tem uma história que eu queria ler 3 parágrafos para você aqui.
eu acho que vale a pena. Houve um homem chamado Ali Hafed, que vivia no belo país do Irã, fazendeiro, estava contente com sua situação, sua fazenda era excelente e rendosa. Tinha esposa e filhos, criava carneiros, camelos e plantava trigo. Se um homem tem esposa, filhos, camelos, saúde e a paz de Deus, dizia ele, é um homem rico. Ali Hafed continuou rico até que certo dia um sacerdote veio visitá-lo e começou a falar de uma coisa estranha, que o sacerdote chamava de diamante. E o sacerdote comentou, eles cintilam como 1 milhão de sóis. Na verdade, as coisas mais lindas do mundo. De repente, Ali Hafed passou a sentir-se por demais descontente com o que ele possuía. Perguntou ao sacerdote, onde se podem encontrar esses diamantes? Dizem que é possível achá-los em qualquer parte do mundo. Procure um riacho de águas transparentes, correndo sobre areia branca, em região montanhosa, e ali você achará diamantes, respondeu o sacerdote. Ali Hafed então tomou uma decisão. Vendeu a fazenda. Olha só que coisa extraordinária, eu acho essa história linda. Confiou a esposa e filhos aos cuidados de um vizinho e se lançou em sua jornada à procura de diamantes. Viajou pela Palestina, depois ao longo do Vale do Nilo, até que finalmente encontrou-se junto às águas das colunas de Hércules, entrando a seguir na Espanha. Ele procurava areias brancas, montanhas altas. Diamantes, porém, não encontrou um só. Com o correr dos anos, um dia ele chegou à costa da Barcelona, na Espanha. Estava ao quebrado, sem recursos, sem condições de se comunicar com a família. Num acesso de desespero, profundamente deprimido, lançou-se ao mar e morreu. Nesse íntere, o homem que adquirira a fazenda de Ali Hafed achava curiosa pedra negra, enquanto seu camelo se dessedentava num riacho. Levou-o para casa, colocou-o sobre a cornija da lareira e esqueceu-se dela. Um dia, apareceu o sacerdote. Olhou acidentalmente a pedra negra e notou um lampejo colorido brotando de um ponto de onde saíra uma lasca. Disse ao hospedeiro, um diamante? Onde você achou? Encontrei-o nas águas frias do riacho, onde levo o meu camelo para beber, contou-lhe o fazendeiro. Juntos, arrebanhando as túnicas e correndo tão depressa quanto lhes permitiam as sandálias, dispararam rumo ao riacho. Apressadamente, esgarataram e cavaram e acharam mais diamantes. Esse, achado, se transformou na mina de diamante Golconda, a maior mina do mundo. A lição é clara, os diamantes lá estavam, o tempo todo, no quintal de Ali Hafed, só que ele não os vira, e por isso gastara a vida numa busca inútil. Por algum instante esse homem achou que o que ele precisava estava fora do lugar onde ele vivia, quando na verdade sua maior riqueza estava debaixo dos seus pés. Irmãos, Adão caiu no paraíso, Jesus Cristo prevaleceu no deserto. O seu maior tesouro não está ligado a um lugar específico, o seu maior tesouro está ligado à bênção de Deus. Os discípulos estavam em crise, eles disseram no verso 5, onde compraremos pães? O texto de Mateus diz, o lugar é deserto, porque Jesus disse, peguem vocês mesmos e dá-lhes de comer. Mas eles apresentam as suas desculpas, eles apresentam as suas limitações e dizem, a gente até gostaria, mas o lugar onde nós estamos é inadequado. Quantos de nós já sentimos isso? Que o lugar onde nós estamos é difícil demais. A gente precisa mudar, a gente precisa ir para outro lugar, a gente precisa
E na verdade o Senhor está dizendo para você hoje, comece onde você está. Talvez você esteja em desvantagem. Isso não significa que algum dia você não possa fazer uma transição na sua vida. Mas entenda, a bênção de Deus é sobre você e não sobre lugares. Talvez há pouco tempo você estava casado e hoje você se encontra divorciado, sozinho. Recomece divorciado e sozinho. Talvez algum tempo atrás você estava saudável, com as emoções, confiante, e talvez um acidente da vida te jogou e hoje você está desacreditado, com dores na alma, no corpo. Recomece onde você está, com dores na alma, no corpo. Não importa o lugar, importa que hoje você pode se levantar e começar a experimentar mais de Deus na sua vida. Quando Isaac estava enfrentando um período de fome, ele recebe uma revelação de Deus, o Senhor aparece para ele com a palavra, e talvez tudo que Isaac precisava, ele estava numa terra onde a fome estava seca, não chovia, era um ambiente hostil para quem mexia com agricultura, e talvez tudo que ele esperava era Deus aparecer para ele e dizer, Isaac, agora vai para lá, tempo de transição, eu tenho um novo tempo para você. Mas o Senhor disse para Isaac naquele dia, fica na terra que eu te disser, habita nela, eu serei contigo, eu te abençoarei. E a Bíblia diz, Isaac, pois, ficou em Gerar. Ficou aonde? Na terra da fome. Ficou aonde? No ambiente hostil. Ficou aonde? No lugar difícil. Mas a Bíblia diz que ele lança na terra sua semente e colhe 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Comece onde você está. Segunda lição que eu quero deixar para nós hoje é, comece com o que você tem. Vamos repetir juntos? Diga, comece. Onde está? Comece com o que tem. Se muitas vezes nos limitamos por lugares, outras tantas vezes nos limitamos pela falta de recursos. A gente se sente sem condições de experimentar essa vida abundante, que a gente olha para a palavra, olha para as promessas de Deus, e a gente diz, desculpa, mas eu não tenho os talentos necessários. Eu não conheço as pessoas que eu precisaria conhecer, eu não tenho as conexões, me falta uma formação adequada. Quem aqui já se sentiu assim? Eu me lembro quando eu estava iniciando o ministério, a Igreja do Nazareno tem uma faculdade em Campinas, onde alunos do país todo vão para lá e se internam e tem ótimos professores e tal, que eles vão receber um diploma reconhecido pelo MEC, etc. Depois ela tem os ETEDs, que são núcleos descentralizados, em algumas cidades tem algumas bases, e depois do ETED eles tinham algo que eles chamavam de guia de desenvolvimento ministerial. Era o mais básico, era o mais simples. Meus amigos estavam começando no seminário comigo a estudar teologia, a maior parte estava em Campinas, indo estudar, alguns foram estudar fora do país. A Igreja do Nazareno tem universidades nos Estados Unidos, na Coreia e em tantos lugares do mundo. E adivinha onde o pai estava estudando? Nesse aqui, ó, no guia de desenvolvimento ministerial. O mais básico de tudo. E muitas vezes eu olhava e falava, Deus, eu não tenho o preparo necessário. Eu não tenho condições, Senhor. Me faltam recursos para fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Entenda que cada um de nós, segundo Mateus 25, recebemos um X de talentos de Deus. Lembra-se do texto? Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Mas Deus nunca vai te cobrar pelos talentos que Ele entregou nas mãos de outra pessoa. Mas Ele vai te cobrar fidelidade daquilo que Ele colocou nas tuas mãos. O que é que você tem? Quais são os recursos que você tem? Eu não estou perguntando se é muito, se é pouco. Eu não estou questionando se você tem a formação ideal, as condições, o dinheiro, a bagagem ideal. A questão é, o que é que você tem? É com o que você tem
que Deus vai usar. O profeta Eliseu perguntou para aquela viúva, lembra-se do texto, segundo Reis 4, preguei há 2 semanas aqui. Ele não perguntou qual o tamanho da sua dívida, com quanto eu posso ajudar, vou assinar um cheque aqui. Ele perguntou, o que é que você tem em casa? E a resposta foi, uma botija de azeite. Quando Moisés estava apresentando para Deus todas as desculpas possíveis para não obedecer à missão, ao chamado, ao propósito de Deus, ao mais de Deus para a sua vida, conversando com aquela sarça ardente no deserto. Ele diz, não, eu não sou a pessoa que o senhor está procurando, não. As pessoas não vão acreditar em mim, eu sou pesado de língua, eu não tenho. E Deus perguntou para Moisés, o que é isso na tua mão? O que é que você tem na tua mão? E Moisés disse, um cajado. O final da história você já conhece o que acontece com aquele cajado. O mar se abre, da rocha brota água, as águas do Nilo se transformam em sangue. Moisés experimentou sinais, prodígios e maravilhas através daquilo que Deus já havia colocado nas suas mãos. Era pouco, era insignificante, era só um pedaço de pau, mas com a bênção de Deus, produziu um profundo impacto na missão de Moisés. Quando Pedro estava lavando suas redes, ali na beira do mar de Tiberíades, e era o fim de uma jornada, ele não tinha pescado nada aquela noite, Jesus disse para ele, volta para o mar. Volta para o mar. É curioso que tudo aquilo que Pedro precisava, já estava dentro do seu barco. Tudo aquilo que você precisa, Deus já colocou dentro do seu barco. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava vindo de uma trajetória financeira, econômica difícil. Ele tinha uma certa formação numa área e tal, e de repente esse camarada teve uma ideia. Só uma ideia. Ele triplicou os seus recursos mensais, só por causa de uma ideia. Ele não fez nenhum curso a mais, eu não estou falando contra curso, pelo contrário, a gente tem que estudar, a gente tem que se aprimorar. Eu estou dizendo que aquilo que ele precisava, para poder superar, para poder vencer as suas barreiras e os seus limites, Deus já havia entregado nas mãos dele. Mas quantas vezes a gente despreza aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos? Deixa eu dizer algo para você, falta de recurso nunca foi um problema para Deus. Vou repetir, falta de recurso nunca foi um problema para Deus. Quando a gente foi começar a comunidade aqui, alguns amigos meus chegavam e falavam, Aquiles, você tem que chegar chegando. Tem que chegar, não pode chegar tímido. Tem que já chegar a alugar um salãozão grande para umas 400 pessoas, já chegar com tudo. Eu olhava para eles e dizia, tá, mas e aí? E como é que faz isso? Como é que você chega numa cidade, do nada, aluga um lugar, vai pagar... Você não tem nada. Você não tem recurso, você não tem... Bom, não tinha gente na igreja. Era eu, minha mulher e meus filhos. Mas a gente resolveu começar com aquilo que a gente tinha. Eu tinha um amigo que me emprestou um violão, e de quinta-feira a gente vinha no apartamento da minha tia e fazia uma roda. Eu, ela, minha avó, a Lê com a Fátima que estão ali atrás, e às vezes mais uma ou outra pessoa. E eu cantava 2, 3 músicas ali com o violão cantando, pregava, às vezes a turma faltava. Teve um culto que só foi minha avó. Eu me lembro que depois, quando a igreja começou a prosperar bastante, a gente já tinha 15 pessoas. A gente mudou-se para o hotel. E chegando lá no hotel, eu dizia sempre para a Dani, nós precisamos ter um ministério infantil forte na igreja. Hoje tem que ter ministério infantil forte. O que é que a gente tinha? Uma mesa no hall de entrada do hotel. Era uma mesa redonda, me lembro perfeitamente dela. 5 crianças. Minhas 3 crianças.
Já era mais da metade. E as filhas do Anderson com a Bruna. Na época ele só tinha as duas meninas. E eu me lembro o capricho delas, da Dani e da Bruna, que hoje nós temos mais de 50 voluntários ali servindo no Ministério Infantil. Eu me lembro uma vez ela falou, nós vamos fazer um culto especial da Páscoa para as crianças. E eu lembro de eu ter ido dormir, eu sei porque tem foto que eu tirei, negócio de Páscoa. 2:30 da manhã ela preparando as coisas, para 5 crianças. E 3 eram meus filhos. Que dava para eu dar uma engambelada e... Vamos tocar. Nossa estrutura era horrível, não tinha som, não tinha microfone, não tinha nada. Um jeito que a gente arrumou de tentar fazer as pessoas voltarem para o culto, no final de cada culto a gente dava um Ferrero Rocher para quem ia. Tem alguém aqui que comeu esse Ferrero Rocher? Não. Aí, ó, tem uma turma. A gente dava um Ferrero Rocher e fala, bom, já que o nosso louvor é uma nhaca, já que não tem nem som, já que o nosso ministério infantil é numa mesa, vamos dar um pouquinho de chocolate, quem sabe o povo volta semana que vem. Eram os recursos que nós tínhamos. Comece com aquilo que você tem. Talvez você olhe, hoje eu olho para os desafios que estão na nossa frente, os sonhos, os projetos, e eu confesso para você que aquilo que nós temos hoje não é suficiente, mas nada vai nos impedir de continuar avançando, porque falta de recursos nunca foi, não é, e jamais será um problema para o Deus que tem bênçãos sem limites para derramar sobre a nossa vida. Os discípulos chegam no verso 7 e diz, não lhes bastariam 200 denários de pão. Eu quero que você note a expressão que eles usam. Para receber cada um o seu pedaço. Está no singular. Cada um o seu pedaço. Se cada um comer um pedacinho de pão, a gente ia precisar de 200 conto. 200 denários. Um denário era um dia de trabalho de um homem. Uma jornada de trabalho. Mentalidade pequena, tacanha, finita, pensando só na falta, pensando só no básico, quando Deus queria o surpreender. Você vai ler o restante do texto, não é que cada um come um pedaço, não. O crente come para valer, eles comeram bastante. Comeram bastante, a Bíblia diz que sobrou 12 cestos cheios de pão e de peixe. Porque Deus tem mais do que pedimos e pensamos. O que você tem é pouco? Comece com pouco. O que você tem talvez seja insignificante? Comece com aquilo que talvez seja insignificante. Sempre pensando grande. Não permita que a falta de condições te paralise. Comece com aquilo que você tem. Terceiro e último lugar, seja grato pelo que você tem. Você pode repetir isso comigo? Diga, seja grato pelo que você tem. Gratidão produz multiplicação. Eu vou repetir. Gratidão produz multiplicação. Versículo 11 é uma cena emblemática, hein? 5.000 homens, fora mulheres e crianças, todo mundo 3 dias sem comer, com fome. Jesus pega 5 pães. Eu não sei você, mas eu acho que tinha vontade de voar em cima, falar, pelo menos um é meu. Porque não vai sobrar, é pouco demais. A Bíblia diz que Jesus pega aquilo lá, olha para o céu, e tendo dado graças, ele agradeceu. Quando a gente é grato, existe um poder liberado do alto sobre as nossas vidas. Sabe, talvez eu esteja falando para pessoas que não têm o salário que gostaria. Talvez você gostaria de ganhar mais. Mas seja grato pelo salário que você tem. Talvez você não more na casa que você gostaria, que você sonha. Talvez está faltando um quarto.
Talvez tenha umas goteiras lá que estão te tirando o sono. Talvez não tenha a churrasqueira que você queria, ou uma piscina para suas crianças. Eu não sei. Talvez você não more no lugar onde você gostaria, mas seja grato pela casa que você tem. Talvez você não tenha o ministério que sonha, mas seja grato pelo ministério que você tem, por aquilo que Deus colocou já nas suas mãos. Gratidão. Gratidão. Sabe, todos nós que temos fome, eu não sei você, mas eu tenho fome. Eu tenho fome das bênçãos de Deus. Eu sei que Deus tem mais unção, mais recurso, mais bênçãos. Deus tem mais avanço, mais território para ser conquistado. Eu sei disso. Você crê nisso, que Deus tem mais para a sua vida? A gente corre um risco gigante, gente, de atravessar uma linha e transformar a nossa insatisfação positiva, saudável, porque existe uma insatisfação que é saudável. Esse comichão que diz dentro, cara, minha vida pode melhorar, minha empresa pode melhorar, minha família pode melhorar, as coisas podem melhorar. A gente corre o risco de transformar isso em descontentamento, em ingratidão. E a gente olha para o futuro sabendo que Deus tem mais e muitas vezes se sente ingrato por aquilo que temos agora. O descontentamento é pai de todos os pecados. O que leva uma pessoa a adulterar? Descontentamento com aquilo que tem. O que levou Adão e Eva a comer daquele fruto? Descontentamento. Eles tinham todas as árvores do jardim para comer o quanto quiseram, mas eles se sentiram descontentes. Sabe, quando a gente é agradecido por aquilo que Deus nos deu, por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, a multiplicação vem. Não permita que os sonhos acerca do futuro roubem a gratidão do tempo presente. Vou repetir, não permita que os sonhos acerca do futuro roubem a gratidão do tempo presente. Você pode não estar satisfeito, mas seja grato. Você pode dentro de você olhar e dizer, cara, tem mais, mas seja agradecido por aquilo que você tem. Seja grato pelo seu trabalho, seja grato pela sua família, seja grato pelo alimento que você come, seja grato pela sua igreja. Talvez você olhe para a vida que você tem hoje e diga, eu sou maior do que isso, tem coisas maiores, tem níveis maiores para eu experimentar, mas obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, eu sei que isso é circunstancial, o Senhor me levará a águas mais profundas, o Senhor vai me levar a voos mais altos, mas obrigado por aquilo que o Senhor hoje tem me dado e me proporcionado. Os 10 leprosos foram todos curados, mas o único que voltou para agradecer não foi só curado, ele ouviu de Jesus uma palavra de salvação também. Quando você é grato, você recebe mais. A gente estava conversando com as crianças há uns 2 dias, e normalmente, nos últimos anos, a gente não conseguiu sair com eles nas férias. Nunca deu. Fim de ano na igreja é corrido, tem Natal, tem Ano Novo, tem programação, enfim, não deu esses últimos anos, mas esse ano a gente foi 2 dias para a praia, foi um bate-volta, assim, eu saí quinta no final do culto, fui sábado à noite, eu estava de volta. A gente foi um dia em Brotas, desceu o rio de fazer rafting, e levamos eles 3 vezes no cinema. Foi o que deu para fazer. E os meus filhos estavam falando, essas férias foram muito boas, a gente fez tanta coisa. Tanta coisa. Fomos para a praia, fomos para Brotas, fomos para o cinema. E eu, como pai, ouvindo aquilo lá, falando, nas próximas eu vou melhorar mais, eu preciso melhorar mais. Olha só, estão se contentando com tão pouco. Sabe, quando você desenvolve gratidão no coração, você ativa um favor do seu Pai Celestial.
Jesus disse: vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Sabe, irmãos, o diabo, às vezes, ele já falou muito no meu coração e já me travou muito, no sentido de eu me sentir paralisado em pedir mais, em querer mais de Deus, porque eu me sentia ingrato. Não, você já tem o suficiente, você já tem o básico. Há pessoas que até dizem: Deus me dando saúde, o resto eu corro atrás. Gente, eu não posso chegar para os meus filhos de 10 anos, de 8, de 14, e dizer o seguinte: a Unimed está paga, agora vocês se virem. Algum pai faz isso aqui? Eu digo, a Unimed está paga, a escola também, a gente vai sair de férias, o cinema está pago, o lanche está pago, a pizza está paga, a roupa está paga, e o que eu puder fazer e tiver dentro das minhas condições, vocês vão ter. Jesus disse: vocês são maus, fazem isso. Imagine o vosso Pai Celestial. A questão é a seguinte: quem é Deus para você? Jesus disse: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, que estais nos céus. Ele é o nosso Pai, que tem prazer em nos abençoar, que tem prazer em nos favorecer. Eu quero deixar esses 3 desafios para nós hoje à noite. Para nós que somos fominhas, essa é uma palavra para quem é fominha de bênção. Para quem sabe que tem um Deus que tem no céu bênção sem medidas. Acredite, você pode começar onde você está. Eu não sei em que lugar da vida você está. Talvez você esteja em desvantagem, talvez você já esteve mais à frente, talvez as coisas já estiveram melhor para você. Não importa, retome a sua caminhada, comece de onde você está. Talvez desacreditado por algumas pessoas, talvez estigmatizado, talvez com dores, talvez você mesmo olhe para si e diz: eu não tenho como. Comece onde você está. Comece com aquilo que você tem. Não sei se é muito, não sei se é pouco. Deixa eu te falar uma coisa. Davi foi com 5 pedrinhas. Se ele tivesse uma bazuca, eu tenho certeza que ele ia com a bazuca. Se eu tivesse já condições de ter uma estrutura grande para começar a igreja, certamente a gente teria começado assim. Mas eu não sei, o que é que Deus colocou nas suas mãos? O que é que Deus colocou dentro de você, plantou dentro de você? Comece com isso. E nunca perca do coração gratidão. Gratidão. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.